Fala galera, Marcão na área, né? Vamos começar aqui agora a Semana do Tênis, né? Que eu preparei para vocês aqui do clube com exclusividade. Minha ideia aqui na Semana do Tênis é trazer para vocês um entendimento melhor, né? Em relação ao tênis, sobre as regras do jogo, sobre fundamentos, sobre campeonatos e atletas, para que vocês realmente entendam um pouco mais sobre tênis, né? Até porque eu tenho a intenção de poder compartilhar para vocês as análises dos jogos de tênis e para isso eu vou precisar que vocês tenham um conhecimento prévio como é que funciona o jogo. Eu sei que muita gente tem dúvidas em relação ao jogo, então a ideia dessa Semana do Tênis não é de se tornar você um especialista, mas trazer para você um entendimento em relação realmente a esse esporte, que é um esporte incrível, porque eu amo, inclusive tenho tatuado, né, aqui no meu braço, uma raquete de tênis, porque eu gosto pra caramba realmente. E como eu falei, a minha ideia não é tornar você especialista, até para que você se torne especialista é necessário muito tempo de tela, é necessário que você realmente assista os jogos, acompanhe os jogos, entenda sobre os atletas, e isso você só vai adquirir realmente acompanhando, assistindo e vivendo esse mundo do tênis. Mas a partir de agora você vai ter uma noção realmente de como é que funciona tudo. Nesse primeiro vídeo aqui eu quero mostrar para vocês quero falar para vocês em relação à quadra, a pontos e a contagem em placar. Eu vou ser muito objetivo, eu vou ser bem realmente objetivo para trazer para vocês de uma maneira muito simples o entendimento em relação às regras do jogo. Eu não quero complicar, eu não quero entrar em detalhes, até porque muita informação nesse primeiro momento pode trazer para vocês muitas dúvidas. Então, quero simplificar o tênis para vocês. A ideia dessa semana, se eu posso falar para vocês, seria simplificar o tênis. E para isso eu vou começar falando sobre a quadra do tênis. Para a gente falar da quadra do tênis, eu quero primeiro citar para vocês 3 tipos de quadra que tem dentro do tênis, que é o piso duro, que é aquele piso de cimento, que é aquela quadra rápida, né, que a gente chama de quadra rápida. Existe também o saibro, que é a quadra de areia, que é a quadra mais lenta. E existe também o piso, que é o gramado, né? São esses 3 tipos de piso no tênis. A quadra de tênis, aqui está as dimensões da quadra de tênis, né? A rede fica no meio, obviamente separando os dois lados da quadra. E só para vocês entenderem, existem 2 jogos de tênis, né? Existem as duplas e existe o simples, né? Quando se trata de duplas, a gente utiliza toda a quadra, toda essa dimensão aqui da quadra, ó, quando se trata das duplas. Quando se trata do simples, que é o jogador individual, um atleta contra o outro, a gente trabalha com campo com a quadra reduzida, a gente chama de quadra reduzida, que é sem esse corredor aqui, ó, sem esse corredor lateral, né, que a gente chama do corredor de duplas. Só para vocês saberem das áreas, existe o fundo, né, existe o fundo da quadra, e existe também o que a gente chama de área de saque, que vocês vão entender isso quando eu falar sobre saque. Mas é o lado onde o atleta, quando estiver sacando, tem que colocar a bola dentro desse quadrado aqui. Por isso que a gente chama de área de saque. Então, basicamente, é assim que funciona a quadra. Quando se trata de simples, a gente utiliza a quadra reduzida. Quando se trata das duplas, a gente utiliza toda a quadra, toda essa dimensão aqui, beleza? O início da partida se dá quando o árbitro, né, chama os 2 atletas, ou as duplas, e faz um sorteio, onde, como funciona nos babas, basicamente é isso. É feito um sorteio, o ganhador escolhe se quer começa sacando ou escolhe um lado da quadra e, obviamente, quem perdeu, né, no sorteio fica com a outra opção. Basicamente é assim que se dá o início da partida de tênis. Os pontos, eles existem 2 formas de você pontuar. O winner, né, quando você acerta o ponto, ou seja, você está efetuando lá a jogada e quando você fez o ataque, atacou o seu adversário, a bola quicou 2 vezes no campo adversário, dentro daquelas dimensões. Lembrando, se for simples, a quadra reduzida, se for duplas, a quadra inteira. Quando tem 2 kicks, se chama de winner, né? Que você conseguiu pontuar. E você também pode pontuar no erro do seu adversário, né? Quando o seu adversário manda a bola na rede ou manda a bola para fora das linhas, né? Se for simples, quadra reduzida, se for dupla, a quadra inteira. Se a bola for para fora, a gente considera um erro, ou se for na rede, né? Quando você acerta o ponto que dá 2 kicks na quadra adversária, no campo adversário, isso é um winner, você acertou o ponto. E aí entra agora na contagem placar. Eu vou simplificar ao máximo essa questão de games e set. Pô, mas como é que funciona? Eu vejo lá 40, 30, 15. O que é aquilo ali? Né? Como é que eu vejo daqui a pouco tá 1-0 e o cara tá sacando? Como é que funciona isso aí? Vamos lá. Galera, o jogo de tênis é definido, existem os pontos, e os pontos é definidos para você vencer na partida de tênis, você precisa vencer os sets. Obviamente, cada campeonato existe uma diferença de grandes lãs para outros campeonatos, e eu vou estar falando dos campeonatos também,
Mas para você vencer uma partida de tênis, você precisa vencer alguns sets, beleza? E para vencer um set, você precisa vencer alguns games. E para vencer um game, existem as pontuações. Como é que funcionam essas pontuações? Os pontos, eles são representados por posições de relógio, né? Quando o jogador acerta o ponto, né? Você acerta um ponto, o jogador, o atleta acerta um ponto, ao invés de falar um ponto, a gente chama de 15. Quando ele acerta o segundo ponto, não é 2 pontos, ele acertou 2 pontos. Não, ele fez 15, ele fez 30. E assim sucessivamente, 15, 30, 40, que é uma simplificação de 45, e para concluir o game, ele precisa fazer o outro ponto, o quarto ponto, que seria o 60. É dessa forma que é feita a contagem de pontos. E eles são representados por relógio. Por isso que existe 15, 30, 40 e ele venceu. O árbitro, ele chama o placar, né? Ele chama o placar. A primeira pontuação é sempre de quem está sacando. Por exemplo, está tendo um jogo entre Nadal e Djokovic. Nadal fez o primeiro ponto e ele está sacando. Nadal está sacando e fez o primeiro ponto. O árbitro vai chamar 15-0, beleza? Porque Nadal está fechando. Vamos supor que Nadal está sacando, Vamos supor que Nadal está sacando e Djokovic faça o ponto. O árbitro vai chamar, não vai chamar 15-0 para Djokovic, não. Ele vai dizer 0-15, ou seja, a primeira chamada é sempre de quem está sacando, beleza? O jogador, ele vence o game quando ele completa o quarto ponto, quando ele completa 4 pontos, ou seja, quando ele faz o ponto 60, né? Que é 15, 30, 40, o ponto 60, o jogador conclui o game. Mas, Marcos, se fica empatado 40-40, aí vai a 2. Quando fica empatado, vai a 2. Por exemplo, está jogando Nadal e Djokovic, está empatado o game em 40-40. Nadal fez o ponto, então a vantagem está a favor, porque Nadal está sacando, então a vantagem está a favor. Se está 40-40 e Djokovic fez o ponto, a vantagem está contra, ou seja, a vantagem está para o lado adversário, que é o lado de Djokovic, porque Nadal está sacando, beleza? E conclui o game quando o atleta faz 2 pontos de diferença. Supondo que Nadal venceu, está 40-40, Nadal fez o ponto. Foi para a vantagem para Nadal. Se Djokovic faz o ponto logo no saque seguinte de Nadal, o jogo volta para o 40-40. Ganha o game o atleta que conclui esses 2 pontos, beleza? É assim que funciona um game. É muito simples, é muito simples. Só que ao invés de chamar de pontos, a gente chama a contagem, eles são representados por posições de relógio, que é 15, 30, 40 e 60, que é que conclui. Quando você ganha um game, a ideia de você vencer os games é para você vencer um set. O jogador que ganha os 6 primeiros games, né, 6 games primeiro, ele vence o set, beleza? Quando o jogador ganha 6 games, ele vence o set. Mas, Marcos, se tiver 5-5, vence o jogador que vencer os 2 próximos games, ou seja, que completar o 7-5. Mas vamos supor que ele não completou, ficou 6-6. Quando fica 6-6, eles disputam o que a gente chama de tie break, para poder definir o jogo. O tie break nada mais é do que o jogador, primeiramente, né? O jogador que recebeu o último game, ele começa sacando o primeiro ponto, e após esse primeiro ponto, os jogadores eles começam a revezar, sacando 2 pontos seguidos cada um, até completar, quem completar 7 pontos, e aí no tie break não é mais 30, 40, 60, beleza? No tie break é realmente 1 ponto. Quando o cara acerta, né, tem um winner ou acontece um erro, é 1 ponto, beleza? O jogador que consegue alcançar 7 pontos, que marcar 7 pontos, ele vence o tie break. Se ele marcar 7 pontos, ele vence o tie break. Lembrando que o primeiro ponto, né, o primeiro ponto é para o jogador, quem saca é o jogador que estava recebendo. Após isso, os jogadores ficam revezando, onde sacam 2 pontos seguidos cada um, beleza? Quem completar 7 pontos, vence a partida. Mas, Marcos, se terminar 6-6, o que é que acontece se terminar 6-6? Se terminar 6-6, vai a 2 e fica indo até o atleta concluir 2 pontos de diferença. Basicamente, é assim que funciona o jogo de tênis, uma partida de tênis. Existem algumas exceções que eu vou estar comentando para vocês nos campos, quando eu falar dos campeonatos. Eu não vou comentar essas exceções aqui agora, para o vídeo não ficar longo, mas basicamente é assim que funciona uma partida de tênis, né? Para o jogador vencer uma partida de tênis, ele precisa vencer um set. Para o jogador vencer um set, ele precisa completar
o número de games vencidos, beleza? E esse para vencer um game, ele precisa completar 4 pontos. Lembrando que os pontos, eles são representados por posições de relógio. Por isso que a gente chama de 15, 30, 40, 60. E se terminar um game empatado, né, empatado por 6-6, a gente entra no tie break, beleza? É dessa forma que acontece o jogo de tênis. A contagem do placar é definido por isso, por 7 e a subdivisão que é o game. Mas quando está empatado, a gente decide o jogo no tie break. Basicamente é assim que funciona. Espero que vocês tenham entendido nessa primeira aula. Foi uma aula rápida, realmente, para vocês terem um entendimento em relação à contagem, placar. Eu busquei passar aqui de uma forma muito básica, de uma forma muito simples, para que você possa entender. Tamo junto e até o segundo vídeo. Valeu!